Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje, dia 8 de abril, quinta-feira, 8 de abril, na oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aqui com nossa Academia Espiritual. Muitas pessoas têm se manifestado e manifestaram para que não parássemos com o propósito, com o projeto da Academia Espiritual no fim da Quaresma, né? Que não fosse só apenas para a Quaresma, porque foi muito útil para elas. E é por isso que nós continuamos então com este nosso caminho. Vamos ajudando aí em todos os momentos, todo dia, com essa leitura da palavra, essa meditação. Ao mesmo tempo também é uma catequese, porque a gente procura fazer, né, uma síntese, uma explicação sintética do sentido daquele texto bíblico e também trazendo algumas coisas para a oração, para a vivência da fé. Então vamos caminhando com muita fé, com muita alegria, e você não esqueça de dar aí o joinha, você que está no nosso canal do YouTube, e nos ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E divulgue também, faça uma lista de WhatsApp e mande para outras pessoas. Muito bem, vamos à palavra de Deus, a palavra de Deus que nos é anunciada nesta quinta-feira da oitava da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, continua então o texto do episódio de ontem. Jesus, que caminha com aqueles discípulos, chamados discípulos de Emaús, e eles agora retornam até a comunidade e contam o que aconteceu com eles. Como Jesus falou para eles no caminho e o coração ardeu,
e como reconheceram ao partir do pão. Mas agora, além do testemunho desses discípulos, o próprio Jesus se manifesta diante deles. No entanto, eles ainda têm dificuldade de acreditar. Pensam que é um fantasma. Só se pode compreender a ressurreição por um ato de fé. Não é de raciocínio, mas é um ato de fé. É isso que é necessário. E isso não foi fácil para os discípulos. E nem o é verdadeiramente para nós. Aí você pode dizer, mas padre, eu acredito que Jesus ressuscitou. Tá, você acredita nas ideias, na inteligência, isso é importante. Mas não é o todo. Perceba que na sua vida muitas ações não vão de acordo com a vontade de Deus. Perceba como o pecado, como o mal, ainda toma conta do seu coração. Perceba como que muitas vezes nas dificuldades, eu, você, nós murmuramos, desanimamos ou então até rejeitamos a Deus. Enfim, a verdade é que o alcance da ressurreição em nós já é um pouco, mas precisamos caminhar mais. O alcance ainda não é o sentido completo deste grande mistério. Nós precisamos compreender, e o Evangelho de hoje vai mostrar isso, que o mesmo Jesus que foi crucificado é o ressuscitado. Por isso que Jesus mostra as chagas e fala, tocai em mim. Também existia naquela região e naquela época ali, entre os discípulos, uma ideia grega de que os espíritos podiam vagar sem corpo. E é daí que os discípulos ali reunidos, quando veem Jesus, pensam que é um fantasma. E é para tirar essa ideia que o Evangelho justamente vai mostrar Jesus dizendo, vejam minhas chagas, tocai, sou eu mesmo. Então, é preciso compreender essa ligação que faz entre Jesus que morreu na cruz e o Jesus que está ressuscitado. É o mesmo, mas agora de um modo novo e diferente. É ressuscitado, é glorioso. Segunda coisa, é preciso saber ler as Escrituras. A maior dificuldade dos discípulos e a repreensão de Jesus está por isso. Porque eles não conseguiam entender que as Escrituras todas preparavam e falavam do Messias, da sua morte e da sua ressurreição. Terceira coisa, é preciso viver na comunidade das testemunhas. Ser testemunha da fé em Jesus é muito importante para a comunidade, para os outros. Jesus redimiu os nossos pecados na cruz. E porque ele fez isso, foi capaz de vencer com sua morte os nossos pecados. Então essa ligação, ela tem que estar presente, porque senão a ressurreição fica um fato muito isolado, como se fosse uma magia e pronto. Então a ressurreição, ela é consequência da morte da cruz, da entrega de Jesus e da remissão dos pecados que ele realiza em nosso favor. Daí é preciso compreender também que esse texto do Evangelho não é um texto, um relato de jornal, contando só simplesmente um fato. É uma leitura teológica que São Lucas está querendo fazer aqui, para ajudar a gente a compreender essa dimensão aí. Escutar a palavra, compreender a palavra, viver em comunidade, ligar o mistério da cruz com a ressurreição de Jesus, crer verdadeiramente nessa ressurreição.
O Evangelho se dá nesse aparecimento, onde Jesus quer mostrar e fazê-los superar a dúvida e o medo. Depois temos também a saudação de paz. Mas o que Jesus está querendo dizer não é, olha, eu quero que vocês se sintam bem, que vocês se sintam relaxados, vocês fiquem zen. Não. A saudação de paz, shalom, que Jesus dá, paz esteja com vocês, é porque eles estavam perturbados. Então ela vem para ajudar a superar o medo, a perplexidade, a perturbação, a dúvida, a incredulidade, a desconfiança, para que eles acolham com fé a verdade da ressurreição de Jesus. E essa verdade da ressurreição de Jesus não era só para os apóstolos, é também para nós. A Páscoa é salvação para todos os povos. E como é que ela chega e se realiza a todos os povos? Veja que a dinâmica do Evangelho aponta para uma missão. Jesus envia os apóstolos para uma missão. Essa missão consiste na conversão e no perdão dos pecados. Aí sim, o mistério, a graça, a grandeza da ressurreição de Jesus vai atingir toda a humanidade. É a missão que os apóstolos receberam, que a igreja continua a anunciar pela palavra o mistério de Jesus, o querigma, o anúncio de quem é Jesus, na história que realiza a salvação, nas escrituras que se cumpre perfeitamente. Esta é a missão da igreja também hoje. Essa é a nossa missão. E assim, na conversão, na escuta da palavra, na busca do perdão, vamos ser assimilados no corpo místico de nosso Senhor Jesus. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comece o alongamento de todos os dias, que é a invocação ao Espírito Santo e um silêncio amoroso na presença de Jesus. Isso faz uma diferença muito grande, embora pareça repetitivo todos os dias. Conforme qualquer instrutor poderá dizer para você que o alongamento é essencial para que você possa fazer algum exercício físico sem se lesionar. Para o segundo passo, o nosso aquecimento, acelerar. Vamos acelerar aí o nosso dinamismo espiritual nesta oração diária. Então comece a refletir e a responder. Como é que eu compreendo, como é que eu entendo Jesus? Os discípulos ainda não entendiam, não tinham uma fé precisa. Como é que eu compreendo e entendo Jesus? Qual que é a qualidade da minha fé? Pense um pouquinho sobre isso. Claro que você não tem a resposta certa, você não tem que alongar nisso, mas é refletir. Qual é a qualidade da minha fé? Terceiro passo, treinamento. Hoje você vai falar, você vai testemunhar para alguém a sua fé em Jesus. Arrume uma maneira, virtual, presencial, de alguma maneira, mas fale, testemunhe a sua fé em Jesus para alguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê a paz e a bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.